Hoje com o Frei Alberto Pegoraro. Bom dia, paz e bem, irmãos e irmãs. Estamos agora na oitava da Páscoa, né? Segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, onde agora começamos esse período chamado oitavo da Páscoa. E nós teremos hoje o Evangelho de Mateus 28, de 8 a 15. Você pode ver aí no quadrinho a anotação. O Evangelho nos fala que naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, Evangelho, já a continuação do Evangelho que nós vimos ontem, quando as mulheres descobrem que Jesus ressuscitou, que não está no túmulo, e vemos também um pouco a ideologia, né, presente do poder ali, simbolizada pelos soldados, que querem desqualificar a testemunha, né, o testemunho de que Jesus teria vencido a morte. Assim agindo, eles não iriam fazer crescer mais ainda a fé que as pessoas tinham em Jesus. Quer dizer que aquilo que aconteceu, ele era uma pessoa qualquer, uma pessoa que não era um charlatão, ou então era um simples profeta, e que o corpo dele foi retirado de lá, foi roubado, e que não estava lá, não tem nada de ressurreição nenhuma, né? Mas, na realidade, era para desarticular todo um processo que estava vindo, né? Mentindo. Vamos mentir. Vamos falar que o que está acontecendo ali não é nada que as mulheres estão falando, né? Que eles levaram o corpo do seu amigo embora, e assim sendo, a fama de Jesus não se espalharia, né? Ou o poder de Deus não se espalharia ali no meio do povo. Sobretudo as pessoas mais simples que estavam ansiosas, né, por um Salvador, né, um Salvador de suas vidas. O Evangelho não deixa dúvidas nenhuma. As mulheres foram ao túmulo, conforme está no Evangelho, elas foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus do jeito que tinha sido deixado, enrolado com um pano, mas encontraram Jesus de pé ali, ao redor ou dentro do túmulo. E as mulheres até abraçaram as pernas de Jesus, os pés de Jesus, em forma de agradecimento, né? Podemos imaginar essa cena. Então o Evangelho não deixa dúvida nenhuma de que houve realmente a ressurreição, que as mulheres foram as primeiras testemunhas de todo aquele processo, daquele fato verdadeiro. Também o Evangelho não deixa dúvida nenhuma, a ideologia dominante, né? Achando que os poderosos fazem de tudo para desarticular, né? Deram dinheiro para os soldados. Vamos comprar, né, o silêncio. Vocês ficam quietos. Vocês contam outra história, para que não cresça essa história, né? Para que as pessoas não fiquem sabendo. Imagina se de repente todo mundo ficar sabendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era o Deus feito pessoa, feito homem, e nós matamos o Deus deles, né? Então, quer dizer,
ou tentamos matar o Deus deles. Imagina a revolta do povo. Eu imagino esse evangelho nessa linha, né? Os soldados com medo e também aqueles que mataram Jesus com medo também, né? Somos sacerdotes e todos mais, os anciãos. E para isso o medo corrompe, né? O medo corrompe. O único jeito de fazer, de corromper é calar a boca daqueles que podiam falar alguma coisa diferente. E nós temos medo de falar sobre Jesus ressuscitado? A pergunta que eu faço, isso aqui também nós não temos medo, não temos vergonha de falar de um Cristo que venceu a morte? Eu acho que é uma grande pergunta para se fazer hoje também. Será que eu não tenho vergonha de falar do meu Cristo, do meu Deus, para as pessoas? E não querendo ser moralista, porque também é difícil não ser em alguns momentos, né? Nós, às vezes, não temos medo de dar testemunho de tantas pessoas puramente humanas, pessoas que erram também. Às vezes damos testemunhos, nem sabemos se é verdade ou não, né? Vamos por causa de uma ideologia, né? Que falaram, de uma ideia, de uma propaganda, aceitamos o testemunho e participamos dele. E Jesus Cristo, né? Ninguém vai pagar para nós falarmos que Jesus ressuscitou. Os fatos do Evangelho mostram que Jesus ressuscitou. Ninguém precisa tampar a nossa boca, porque não consegue. Mas e o testemunho? Nós damos esse testemunho? É necessário falar desse Jesus Cristo para as pessoas. Falar o quanto ele venceu a morte. E o significado de vencer a morte. Sobretudo hoje, numa situação em que vivemos, situação em muitos lugares muito difícil. Muitas situações difíceis. O próprio Papa falou ontem, lembrou da pandemia, né? Lembrou da pandemia, da guerra. Vivemos momentos difíceis. E tem gente que não quer, tem gente que não vai aceitar que a mensagem da ressurreição chega, que vencer a morte é uma missão nossa. Porque, como dissemos, eles têm uma ideologia, têm uma política por trás e têm seus interesses negando tudo isso. Eu aqui desejo a você um ótimo dia, compartilhe o nosso trabalho, fala para os seus amigos tornarem-se seguidores desse nosso canalzinho. Beijo no seu coração, e até a noite. Tchau, um abraço.